Fala pessoal, aqui é o Bruno da Escola de Sites e nesse tutorial aqui de hoje eu vou te ensinar a fazer um site igualzinho a esse daqui. Pode ver que ficou um site extremamente profissional, super moderno, super bacana, seguindo várias tendências aí atualmente, que você pode usar tanto para sua empresa, mas se você está vendo esse vídeo daqui, eu acho que muito provavelmente você está fazendo um site para outra empresa. Inclusive, já deixa aí nos comentários para a gente conseguir segmentar cada vez melhor o nosso conteúdo, se você está fazendo um site para uma empresa ou se você está fazendo o seu próprio site, um site para um projeto seu. Deixa aí nos comentários que vai melhorar sempre muito a qualidade aqui dos nossos vídeos. Mas voltando, nesse tutorial daqui, você vai conseguir fazer esse site daqui que está super bacana, super atual e o mais legal de tudo, sem usar absolutamente nada de código, nada de programação. Eu vou mostrar aqui o passo a passo de tudo que você precisa saber para construir esse site totalmente do zero. Então presta atenção nesse vídeo, ele foi separado em alguns módulos, ele vai ficar um pouquinho grande, mas eu te garanto, se você seguir esse passo a passo que eu estou te passando, você vai ter esse site no ar no final desse vídeo aqui, tanto se for para sua empresa e seu projeto já vai estar online, ou então se você fechou um projeto de site com uma outra empresa, você já vai conseguir receber por esse projeto e ter esse site no ar. E aí, antes da gente começar, só para você entender como que vai funcionar esse vídeo daqui, como eu falei, ele vai ser separado em alguns módulos, e aí no início a gente vai fazer todas as configurações necessárias para ter o seu site no ar, então a gente vai ver questões como domínio e hospedagem, depois a gente vai fazer a instalação de todas as ferramentas que a gente precisa para trabalhar nesse nosso site, e lembrando que a gente não vai usar código nem programação, vai ser tudo muito bem fácil, vai ser tudo bem tranquilo de mexer. E aí, por fim, a gente vai colocar a mão na massa e eu tenho uma surpresinha nesse tutorial específico aqui, que vai facilitar demais o seu trabalho, mas tem que ficar ligado aí no tutorial e eu peço, por favor, não pule etapas nesse tutorial aqui para garantir que você vai seguir o passo a passo e não vai se perder em algum momento, vai conseguir fazer todo o tutorial e ter o seu site no ar. Então, vamos começar essa nossa aula daqui. Então, sai do celular, fecha as outras abas, presta atenção que a gente vai construir esse nosso site. Vamos lá! Então a primeira coisa que a gente vai precisar para ter o nosso site do ar, para que as outras pessoas possam acessar ele de qualquer lugar do mundo, vai ser um domínio e uma hospedagem, um servidor que vai armazenar esse nosso site. Domínio, para quem não sabe, é como se fosse o nome ali do nosso site que a gente vai colocar no navegador e aí o navegador vai entender para onde que ele tem que levar o seu usuário. Então, a escoladesites.com.br é um domínio, assim como facebook.com é um domínio, google.com é um domínio, e esses aqui são os nomes do site que a gente coloca no nosso navegador para a gente acessar essa página. Agora, aonde que essa página está de fato, vai ser em um servidor armazenado em algum lugar do mundo. E aí, para isso, a gente precisa contratar esse serviço também. Muitas vezes a gente consegue contratar eles no mesmo lugar, numa mesma empresa, mas às vezes pode ser interessante a gente contratar em empresas separadas. Tem duas principais marcas que oferecem esse tipo de serviço que a gente recomenda aqui na Escola de Sites, que vão ser a HostGator e também a SiteGround. E elas vão ter as suas vantagens e desvantagens. No nosso canal do YouTube, a gente normalmente recomenda a HostGator, porque o site dela é todo em português aqui e é um processo mais fácil de instalação. A gente inclusive coloca um link aqui em todos os nossos vídeos que tem um desconto caso você contrate essa hospedagem aqui. Esse desconto varia um pouco, fica entre 45% até 50%, 60% de desconto, então vale bastante a pena. Mas a gente começou a divulgar também agora a SiteGround, que é uma empresa americana e que tem uma performance bem melhor para o seu site. Como o tema desse tutorial aqui é como fazer um site empresarial, eu me sinto na obrigação de fazer o passo a passo utilizando a SiteGround, porque você vai ter uma performance melhor. A da HostGator já é muito boa, e eu vou deixar um link com todo um passo a passo para você fazer a contratação deles se você quiser. Mas nesse tutorial aqui, como a ideia é fazer um site realmente profissional e empresarial, eu vou usar a melhor ferramenta de todas disponível e recomendo demais que você utilize também, principalmente se você estiver fazendo um site para um cliente seu, já que a performance com ele vai ser bem melhor. E é bom também que a gente fica com esse passo a passo para recomendar para outras pessoas. Então, nesse tutorial, eu vou seguir aqui com a SiteGround. Se você quiser usar o HostGator, vou deixar um link na descrição para você ver o passo a passo também. Em qualquer um dos casos, a gente deixa um link aqui na descrição para você ganhar um descontinho e a gente também é afiliado desses serviços. Então, você contribui para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para você. Então, se você for continuar com a SiteGround, basta clicar aqui no link que a gente separou na descrição, ou então botar a escoladesites.com.br/SiteGround, que você vai ser redirecionado para essa página daqui.
E se você escolher fazer o passo a passo com a HostGator, aí é só você seguir o videozinho lá na descrição e voltar aqui depois para esse tutorial. Eu vou indicar quando que você tem que voltar. Mas fica tranquilo que os dois processos aqui, seguindo passo a passo, vão ser bem simples. Nesse daqui, aqui no SiteGround, a gente vai vir aqui nessa segunda opção de WordPress Hosting. A gente vai clicar nesse botãozinho laranja, escrito Get Started, e a gente vai descer um pouquinho a página e escolher um desses dois planos aqui. Se você tem apenas um site, se você está fazendo apenas um site para um cliente ou o seu próprio site, minha recomendação é que você escolha esse plano aqui, Startup. Ele vai te dar direito a um site, 10 GB de armazenamento, que é mais do que suficiente, e 10 mil visitas por mês, o que também, para quem está começando, é bem suficiente. Além disso, ele tem algumas vantagens aqui bem legais, e as que eu queria ressaltar é esse SSL e HTTPS, que aumenta um nível a mais de segurança para o seu site. Eles também já têm incluso no preço um backup gratuito diariamente, o que é muito bom também. Caso dê qualquer problema no seu site, você vai ter esse backup, vai conseguir restaurar a versão do anterior do seu site de uma maneira muito fácil. E também eles têm um suporte 24/7 ali, então todos os dias, qualquer horário, se você precisar de algum suporte deles, eles vão estar lá para te ajudar. Agora, se você vende site para clientes e você está hospedando o site deles, o recomendado para você vai ser esse Grow Big aqui, que você vai ter direito a sites ilimitados. Ou se por acaso você tem mais de uma empresa e aí quer dar uma economizada no servidor, você pode usar esse aqui sem problema nenhum. Ele vai ter as mesmas funcionalidades e essas funcionalidades premium aqui também, que são bem interessantes. Escolha a que fizer mais sentido para você e aí vem aqui em Get Plan no botãozinho laranja para continuar. Você vai ser redirecionado para essa página daqui e você vai ter duas opções, ou registrar um domínio novo, ou caso você já tenha um domínio, você pode clicar nessa opção aqui, botar ele e você vai ter que fazer um apontamento de DNS. Não vamos complicar, vamos registrar aqui um novo domínio. Como esse site é americano, a gente vai ter a opção aqui do .com, mas eu acho que já é uma solução bem profissional. Nós aqui da Escola de Sites, a gente tem o domínio .com. Se você pegar exemplos como Google, Facebook, YouTube, todos eles têm o .com. Você vai ter um site que vai ser aceito globalmente e vai passar bastante credibilidade. Se no futuro você quiser ter um outro .com.br redirecionando para o seu site, fica tranquilo que você pode também contratar à parte o .com.br e fazer esse redirecionamento. Vão ter outros vídeos que a gente vai ensinar a fazer esse processo. Mas nesse caso aqui, para quem está começando, esse vai ser suficiente. Você coloca aqui o domínio que você estiver fazendo. Se for para um cliente, ele provavelmente vai te passar alguma sugestão de domínio. E aí você inclui justamente esse preço no orçamento do seu serviço. Inclusive, você pode mostrar todos esses argumentos e passar todas essas informações que eu estou te passando aqui para o seu cliente, se você estiver fazendo um site dele, que com certeza vai agregar bastante valor na hora que você estiver negociando e falando aí com ele. Eu vou colocar um aqui, siteslucrativos.com, que é um que a gente já estava querendo usar, e vou clicar aqui em prosseguir. Prontinho, ele vai te dar aqui a mensagem aqui de que esse domínio está disponível. Caso seja um domínio que já esteja sendo utilizado, aí ele vai dar um erro aqui, você vai precisar escolher um outro. Algumas boas dicas é não deixar esse nome aqui muito grande, muito difícil de escrever. Por exemplo, esse aqui fica bem fácil de lembrar e é uma quantidade de caracteres bem razoável. Em seguida, a gente vai precisar preencher aqui com as nossas informações. Então, e-mail, então a gente vai colocar aqui o nosso e-mail, uma senha que a gente vai lembrar, algumas informações pessoais, digamos assim. E aí você pode preencher com as suas informações ou pedir essas informações para o seu cliente, caso ele seja o responsável. Tem gente que prefere incluir isso no serviço, mas tem empresas, por exemplo, aqui a Escola de Sites, a gente deixa essa responsabilidade com o cliente. E é até uma forma dele ter mais liberdade aí no futuro. Caso ele queira mudar de host, queira mudar o domínio dele, ele pode fazer isso sem ficar preso a gente, mas é claro que a gente sempre vai estar lá para prestar esse suporte, esse serviço para ele, se necessário. Mas beleza, você vai preencher aqui com informações, coloca aqui Brasil, nome, sobrenome, não precisa preencher companhia, nem esse VAT aqui, mas aí você vai precisar botar aqui sua cidade, endereço, CEP e telefone. Além disso, você vai precisar preencher com os dados de cartão de crédito, então o número de cartão de crédito, data de expiração, código de segurança e o nome que tiver lá no cartão de crédito. E aí aqui embaixo ele vai te dar algumas informações do servidor que você está contratando. No caso a gente escolheu aqui o Startup, mas caso você tenha escolhido outro, vai ter essa opção aqui. O Data Center pode deixar como Estados Unidos mesmo, que é o mais recomendado, vai ser o mais rápido para quem estiver aqui no Brasil. E você tem a opção também de escolher o período. E você tem a opção também de escolher o período de renovação. No caso, eu vou usar 12 meses, que ele dá um desconto. Então ele vai estar te cobrando apenas $3 por mês, que dá um total de $47 para você ter esse site no ar. Se for um projeto seu, encare isso como um investimento extremamente essencial, e se for um projeto para um cliente, inclua isso aqui no preço, mostre essa tela ou faça esse procedimento com ele,
e aí se você explicar direitinho vai passar muito mais confiança para esse cliente. Além disso, a gente escolheu aqui o registro de um domínio, que vai ser $15, e nesse primeiro momento eu acho que não precisa selecionar essas duas opções, mas dê uma olhadinha caso te interesse. Você ter, por exemplo, privacidade do domínio, ou também esse scanner aqui de segurança, caso a empresa que você esteja trabalhando seja um e-commerce grande ou alguma coisa do tipo, talvez seja interessante você conversar com esse seu cliente e adicionar esse tipo de coisa aqui também. O nosso total ficou de $63, dá mais ou menos aí uns R$200, só que lembrando que esses R$200 são para você ter o seu site no ar durante um ano inteiro. Então você só vai precisar renovar isso aqui daqui a um ano, o que é um investimento bem baixo se você comparar com uma loja física. Qualquer pessoa que já teve uma empresa física sabe que esse custo aqui é bem pequeno. Em seguida, a gente vai clicar aqui em confirmar esses dois checkboxes e clicar aqui em pagar. E prontinho, o nosso pedido foi aceito com sucesso. A gente pode clicar aqui nessa área do cliente e a gente deve ter recebido alguns e-mails de confirmação da nossa compra. Então vou clicar aqui em Proceed to Customer Area e estamos aqui dentro da área do cliente do SiteGround. E a gente já pode perceber aqui que a interface dele já é bem melhor, já é bem mais bonita e otimizada do que a da HostGator. Mas beleza, agora a gente já fez a contratação do nosso domínio e da nossa hospedagem. Se você está nessa tela aqui, você já configurou o primeiro passo de todos para a gente ter o nosso site no ar. Já já a gente vai ver como que a gente faz o setup desse nosso site. Vocês vão ver que é bem fácil, vocês vão ver que é bem tranquilo, bem intuitivo aqui da gente seguir o passo a passo. E é isso aí, que massa, você acabou de completar o primeiro módulo aqui, essa primeira parte desse nosso tutorial, dessa nossa aula. E se você seguir o passo a passo, você já tem o seu domínio e hospedagens configurados. Esse aqui é o passo mais simples de todos, mas ele é fundamental para que você consiga ter o seu site no ar. Mas agora que vem a parte realmente importante, que a gente vai configurar toda a base para a gente começar a construir o nosso site, e aí sim, no último módulo, a gente vai realmente botar a mão na massa, que é o módulo, na minha opinião, o mais legal de todos, e vai ser o módulo mais importante de todos para a sua empresa e para os seus clientes. Mas antes disso, a gente precisa entrar no próximo módulo, no módulo 2, que a gente vai configurar o WordPress. Eu vou te explicar o que é isso já já. E maravilha, seja bem-vindo ao segundo módulo que a gente vai fazer a instalação do WordPress no nosso servidor. Com o WordPress, a gente vai ter a base para a gente poder construir o nosso site. Tem vários e vários sites muito famosos que utilizam o WordPress. E fica tranquilo que vai ser uma ferramenta que vai possibilitar que a gente tenha um site realmente profissional, sem ter que abrir mão de segurança, velocidade de carregamento do seu site, desde que feito da forma correta, que é a que eu vou te ensinar aqui. E aí, só reforçando que você precisa ter seguido o passo a passo das partes anteriores desse vídeo. Então, se você não seguiu por algum motivo, volta um pouquinho nos módulos anteriores, ou então volta um pouquinho o vídeo para ter certeza que a gente está na mesma página. Mas é isso aí, vamos ver como que a gente instala o WordPress no nosso servidor. Primeira coisa, a gente pode clicar ou aqui em Websites, mas ele também já apareceu esse pop-upzinho aqui para a gente setar, configurar aqui o nosso site. Então eu vou clicar nesse botão e ele já vai ter identificado aqui que é para esse novo domínio que eu comprei. Caso você tivesse clicado aqui em Websites e aparecer aqui os websites que você tem, você ia precisar clicar aqui em completar a criação desse site. No nosso caso, a gente não vai migrar, mas caso você esteja trocando apenas de hospedagem, você vai selecionar essa opção daqui. No nosso caso, a gente vai criar um totalmente do zero. Então vamos clicar aqui em Select e podemos vir aqui na opção de WordPress, que é o software que a gente vai instalar aqui dentro do nosso servidor, e ele vai ser toda a base aqui para a gente construir o nosso site. E aí só uma pequena observação, se você entrar aqui em wordpress.com, ele vai mostrar aqui o mesmo logotipo e vai ter aqui a opção de criar seu site. Mas muito cuidado, porque esse WordPress aqui é como se fosse um Wix da vida e ele vai mais te prender do que te ajudar. Ele é muito pouco versátil, ele diz aqui que é gratuito, mas na verdade para você conseguir usar plugins, usar temas, fazer otimizações, você vai precisar pagar aqui, e esses planos aqui te oferecem uma ferramenta muito limitada. Inclusive, por exemplo, você criar um e-commerce, eles cobram um absurdo de R$150 por mês, que dá muito mais do que a contratação do servidor que a gente fez para um ano inteiro. Então só ficar ligado nisso aí, é para isso que tem esses nossos passo a passo, para te passar a melhor forma de você fazer isso, a maneira mais profissional é você instalando aqui o WordPress direto no seu servidor, que vai te dar muito mais liberdade, e a gente vai instalar ferramentas realmente profissionais aqui para criar o nosso site. Beleza, dito isso, posso seguir o tutorial. A gente vai clicar aqui em Select e vamos precisar gerar aqui
um e-mail e uma senha para o nosso login. Então, eu vou colocar aqui meu e-mail e senha de acesso do WordPress. E aí, por favor, não esqueça dessa senha. Tem como você recuperar depois, mas coloque uma aqui que você não vai esquecer. E aí, em seguida, basta clicar aqui em continuar. Prontinho, ele vai te dar essas duas opções aqui que ele já tinha dado para a gente só vai clicar aqui em finalizar e ele vai fazer o processo de criação dos seus sites. Não leva nem 2 minutinhos, é bem rápido e já já a gente vai ter o nosso site funcionando e no ar. Prontinho, o nosso site está instalado, o WordPress está instalado no nosso servidor. Inclusive, a gente pode clicar aqui em logar como administrador, que ele vai fazer esse auto-login aqui pra gente. A gente pode clicar aqui em começar agora e ele vai dar uma porrada aqui de opção de tema se a gente quiser utilizar. Mas minha recomendação, a gente vai utilizar um plugin chamado Elementor, que vai possibilitar que a gente edite qualquer detalhezinho do nosso site. Então a gente vai ter um controle muito maior do que se a gente estivesse utilizando um tema. Por padrão, a gente precisa ter um tema instalado no WordPress, mas isso a gente vai fazer mais para frente, então pode deixar esse 2017 aqui, que é o padrão, instalado. Então a gente não precisa se preocupar com isso, que a gente vai fazer esse processo aqui de forma manual. Então a gente pode clicar aqui em sair, que ele vai logar aqui na nossa página inicial do WordPress. Se você tiver feito esse processo com outro servidor, você provavelmente vai estar vendo uma tela um pouquinho diferente aqui, mas o importante é a gente ter esse menu aqui do WordPress, em que a gente vai conseguir fazer várias configurações. Inclusive, a gente tem esses itens aqui, mas conforme a gente for instalando novos plugins, outros itens e subitens vão aparecendo aqui pra gente. E, inclusive, a gente já vai fazer isso aqui já já. E maravilha, se você chegou até aqui, você deve estar com o WordPress instalado no seu site. E se você digitar o seu domínio, o seu site já vai estar no ar, mas ele está todo desconfigurado. Então no próximo módulo a gente vai ver quais as configurações que a gente precisa fazer. E é isso aí, agora a gente vai ver quais as configurações iniciais que a gente precisa fazer no WordPress e também instalação de alguns plugins e temas que vão ser essenciais para a gente fazer a construção desse nosso site sem ter que utilizar nada de código. Vamos ver o que a gente tem que fazer então. E uma vez que esteja tudo configurado certinho, a gente pode ir para a parte mais prática, botar a mão na massa e mexer de fato no design, no layout dessa nossa primeira página. Mas vamos lá, vamos fazer essas configurações iniciais. Beleza, então estamos logados aqui no nosso painel do WordPress. Uma informação importante é, se você quiser voltar esse painel aqui por algum motivo, você, sei lá, fechou já as suas abas e quer voltar para essa parte, você vai colocar aqui o seu domínio e colocar aqui /wp-admin. Se você não tiver logado, se você não logar automaticamente, você vai precisar simplesmente entrar com aquele seu e-mail e senha que a gente definiu num passo aqui anterior. Então, seudomínio.com/wp-admin, você vem aqui para esse painel do WordPress. Vamos ver como que a gente faz as configurações iniciais aqui do nosso site antes da gente começar qualquer coisa. Então a gente vai instalar aqui um tema que eu recomendo, fazer a instalação de alguns plugins, já vou explicar melhor o que é isso, e também algumas configurações aqui nos settings, e também algumas outras configuraçõezinhas aqui recomendadas. Outro ponto importante é que se a gente simplesmente digitar aqui o nosso domínio, a gente vai entrar nessa página aqui, que está bem simplona, bem genérica, de um site feito no WordPress. A gente vai mudar isso aqui mais para frente no tutorial. Antes a gente precisa criar uma primeira página e aí setar ela como a página inicial. Muita gente às vezes vai pulando uns pedaços do tutorial e esquece de ver a parte de como que seta a página inicial. Então veja todos os passos aqui para não se perder. Vamos lá, voltei aqui no nosso painel do WordPress. Primeira coisa, vamos vir aqui em Settings e em General. Então, essa primeira opção aqui. E a gente precisa fazer algumas modificações. Primeiro, eu recomendo que você coloque um título do seu site. E aí eu não sei se você está fazendo um site para uma empresa ou não, mas coloque aqui o nome da empresa, o nome desse site. No meu caso, eu vou botar aqui sites lucrativos, como se fosse um outro projeto nosso aqui da Escola de Sites. A tagline vai ser um subtítulo. Então, nesse caso aqui está Just Another WordPress Site. Você vai meio que botar um subtítulo aqui do que se trata esse site. Aprenda a criar sites lucrativos sem programação. Você coloca aqui um subtítulo aqui que te interesse. Não altere a URL. Se você quiser, você pode alterar essa URL aqui colocando www. Mas não mais que isso. Não altere essa URL aqui porque você não tem o domínio e isso não está configurado lá no seu servidor. Mas se você alterar somente o www, não tem problema. Além disso, você vai ter aqui o e-mail que você escolheu e, mais importante, se a gente descer um pouquinho a página, temos aqui
a linguagem do site. Provavelmente ela vai estar em inglês, então eu recomendo aí, se você preferir, você coloque em português do Brasil. Tem várias outras versões aqui, tenho certeza que você está com português do Brasil. E a time zone, muito provavelmente você vai estar aqui no UTC-3. Mas aí, dependendo da região do Brasil que você tiver, vai estar um pouquinho diferente aqui. Além disso, a gente pode mudar aqui o formato padrão de data, mas eu vou deixar desse jeito aqui mesmo, e também o formato padrão de tempo, de hora, né, se você quiser, em que dia que começa a semana. Isso aqui você não precisa se preocupar tanto, eu vou simplesmente clicar aqui em salvar alterações, e aí se você fez alguma modificação no domínio, ele vai pedir só para você logar aqui novamente no painel do WordPress. Agora a próxima coisa que a gente vai fazer é instalar um outro tema, que vai ser um tema mais leve, mais otimizado para o plugin que a gente vai instalar para criar o nosso site. Para isso, a gente vai vir aqui em aparência e na primeira opção aqui, vamos em temas. E se você notar, já está tudo aqui em português. Para quem não manja muito do inglês, vai ficar mais fácil realmente. Mas é claro, você pode deixar isso aqui em inglês sem problema. Eu normalmente uso isso aqui em inglês. Ele pode estar com duas opções aqui, ou ele vai estar com esse 2019 instalado ou com esse 2017, mas a gente não vai usar nenhum deles. Principalmente esse 2019 aqui costuma dar alguns problemas de compatibilidade. O pessoal aí da comunidade WordPress não tem gostado muito de usar ele. Então, vamos trocar. Eu vou clicar aqui em adicionar novo e a gente vai pesquisar aqui por Hello. Vai ser esse primeiro aqui, Hello Elementor. Eu vou clicar aqui em instalar. Ele não leva aí 30 segundos e vamos clicar aqui em ativar. Prontinho, ele já está configurado, ele está funcionando. Se a gente clicar aqui em visitar o nosso site, a gente vai ver que aquela página inicial agora está diferente, está mais simples ainda, mas fica tranquilo que já já a gente vai criar essa página daqui. Se você quiser, para limpar um pouco seu site, você pode excluir esses outros temas, já que eles não estão sendo utilizados. Então, basta clicar nele aqui, clicar em excluir. E também, se você quiser utilizar outro tema, tem alguns que a gente recomenda aqui na escola de sites. Esse Hello aqui é o principal, porque ele é da própria Elementor, o plugin que a gente vai instalar agora. Tudo isso para deixar o seu site mais otimizado, mais rápido, para proporcionar uma melhor experiência para o usuário desse site. Claro que esse aqui é só um dos fatores que influencia, tem vários outros, mas eu acho já importante ir tocando nesse tipo de assunto aqui, principalmente se você faz sites de forma profissional, se você lida aí com clientes, é bom que seu site realmente esteja bem feito. E vamos lá, vamos instalar aqui o Elementor, que é o nosso construtor de páginas, que se não for a sua primeira vez aqui no canal, você já deve ter ouvido falar bastante dele. A gente sempre usa ele em todos os nossos projetos, porque ele é muito versátil, muito bom. E a gente vai usar a versão gratuita dele, que já é extremamente completa. Se você tiver interesse, tem a versão paga também, e a gente tem um link na descrição. Dessa forma, você contribui para a gente continuar produzindo conteúdos gratuitos de qualidade aí para você. A versão paga eu vou falar em outros vídeos, em outros tutoriais, mas ela é sensacional também. A gente tem alguns vídeos explicando como que faz a instalação, questão de preços, valores e como que funciona a licença deles. Mas por enquanto, vamos focar aqui no básico. A gente vai fazer essa primeira página com o Elementor gratuito. A gente vai vir aqui em plugins e aí vamos na segunda opção aqui em adicionar novo. Ele inclusive já aparece esse pop-up aqui sugerindo da gente instalar justamente o Elementor, já que a gente instalou o tema da Hello. A gente pode tanto clicar aqui em instalar o Elementor ou podemos pesquisar aqui também na barra de pesquisa. Só para você entender, plugins são como se fossem aplicativos aqui dentro do nosso site que vão realizar alguma ação. Por exemplo, o Jetpack aqui vai fazer um controle dos usuários do seu site. Existem plugins para otimização, plugins para SEO e plugins para você adicionar formulários, chats, enfim, tem muita coisa. E tem o Elementor, que é um plugin para construção de páginas. Dentro dele vão ter vários widgets, então se você quiser adicionar formulário de contato, mapas, textos, imagens, vai ter tudo aqui dentro dele de uma maneira muito mais fácil e visual. Então você pode tanto clicar aqui em instalar o Elementor, ou vamos pesquisar aqui por Elementor e vir na opção aqui de instalar agora. Prontinho. E aí só uma dica aqui, uma forma de você verificar se um plugin é bom ou não, é você dando uma analisada aqui no número de instalações ativas que ele tem, a quantidade de estrelas que ele foi avaliado. Então no caso aqui do Elementor, por exemplo, tem 4.300 avaliações e ele tem 5 estrelas. Então ele foi muito bem avaliado, tem mais de 3 milhões de instalações ativas e a última atualização dele foi há 2 semanas atrás, então ele está bem atualizado. Como são muitos plugins que tem,
às vezes você vai encontrar alguns que são mais antigos e, sei lá, tiveram a última atualização há 1, 2 anos atrás. E aí, dependendo da nota e da quantidade de instalações ativas, talvez seja interessante você achar uma outra solução ou procurar por um outro plugin. Mas na maioria dos casos, os plugins funcionam muito bem no WordPress e esse Elementor aqui, principalmente se você tiver a versão Pro, já vai suprir aí, eu diria, uns 95% de qualquer necessidade que você tiver. E aí, basta clicar aqui em ativar para ele começar a funcionar aqui para a gente. Ele vai dar essa paginazinha aqui de introdução, a gente pode simplesmente clicar em fechar aqui. E a última coisa que a gente precisa fazer para terminar essa nossa configuração aqui do WordPress é vir aqui em páginas e clicar em adicionar nova. Então ele vai abrir esse editor aqui do WordPress, a gente precisa simplesmente adicionar um título. Vou colocar aqui como início, já que vai ser a nossa página inicial. E aí a gente pode clicar aqui em publicar e em seguida clicar aqui em editar com o Elementor, o plugin que a gente acabou de baixar, para a gente poder criar aí a nossa primeira página. Ele vai abrir essa parte prontinho. Agora a gente está no menu de edição do Elementor. É por aqui que a gente vai mexer em qualquer parte de design e de layout das nossas páginas. Só para a gente finalizar e aí poder passar para o próximo módulo, que a gente vai colocar de fato a mão na massa aqui e construir essa nossa página, uma última configuração que a gente precisa fazer é vir aqui em configurações, aqui embaixo nesse menu inferior, e em layout de página a gente vai escolher a opção de Elementor Canvas. Isso vai fazer com que o Elementor fique em tela cheia e aí vai dar bem mais liberdade para a gente editar o que a gente quiser. Então a partir de agora, todo o layout vai ser feito com o Elementor e se você seguiu todos os passos, você está pronto para começar a criar a sua página. Vou clicar aqui só em atualizar aqui embaixo e podemos ir para o próximo módulo. E maravilha, seja muito bem-vindo ao quarto e último módulo aqui dessa nossa aula de como fazer um site empresarial. Se você caiu de paraquedas aqui ou pulou um pouco o vídeo, dá uma olhadinha nos módulos anteriores. Então, ou vai ter um link na descrição, ou é só você voltar um pouquinho o vídeo para ter certeza que a gente está na mesma página e que você está com tudo configurado certinho para a gente seguir esse passo a passo. Nesse módulo daqui, eu vou te ensinar a fazer um site igualzinho a esse aqui. Então ficou um site extremamente profissional, super atualizado, seguindo várias tendências que você pode fazer tanto para você, para sua empresa, ou se você quiser vender para outras empresas. Às vezes você é designer, ilustrador gráfico e talvez tenha percebido a enorme oportunidade que você tem de vender sites para outras pessoas. Inclusive, se você ainda não deixou nos comentários desse vídeo, eu peço, por favor, deixem nos comentários respondendo pra gente se você está fazendo esse site para sua empresa, para um projeto seu, ou se você está fazendo esse site para vender para outras empresas. Então, se você ainda não fez isso, deixem nos comentários e aí vamos seguir esse tutorial daqui. E aí, só um parênteses bem legal para a gente fazer esse site daqui para facilitar demais a sua vida. Eu separei um material didático para você que vai ser o template completo dessa página, que vai agilizar muito o seu trabalho e aí nesse tutorial eu vou te ensinar como modificar esse template para ele ficar com a cara que você quiser. Lembrando que a gente não vai mexer em absolutamente nada de código, vai ser tudo muito visual, um processo bem fácil para você mexer e já ter um resultado sensacional com esse site. Então, para baixar esse material, para baixar esse template e seguir aqui com a nossa aula, dá uma olhadinha no link que está na descrição, que eu deixei lá um link para você fazer o download desse material. Então a gente vai começar justamente com isso, eu vou mostrar como que a gente faz o download e instala esse template e depois eu mostro como que a gente vai modificar ele para deixar com a cara que você quiser. Vamos começar. E aí, para você seguir esse tutorial, baixar o material didático, então todas as imagens e o layout que eu estou disponibilizando para você, basta você vir aqui na descrição desse vídeo, vai ter aqui um material didático e aí um link para você receber esse material. Uma vez que você tenha feito o download, deve ter uma pasta assim com algumas imagens, algumas informações e texto e o principal de tudo, esse arquivo .json, que vai ser o layout desse nosso site. A gente vai precisar fazer a importação dele lá no Elementor. Vamos ver como que isso é feito aqui então. A gente vai vir aqui na nossa página inicial. Eu vou clicar nesse símbolozinho aqui com essa pastinha cinza. Além disso, eu posso vir aqui em meus modelos, e aí nesse caso ainda não vai ter nenhum, porque a gente não salvou nenhum modelo, e a gente pode vir aqui nesse íconezinho de importar modelo. Ele aceita justamente essas duas extensões, JSON ou JSON, ou então .zip. A gente pode simplesmente arrastar aqui o nosso layout ou clicar em selecionar arquivo e escolher aquele arquivo que a gente baixou. Prontinho, ele já foi importado, a gente só precisa clicar aqui em inserir e importar com as configurações do documento, que vai estar tudo certinho, ele já vai importar todo o layout e todas as imagens aqui nessa nossa primeira página. Ele vai carregar e olha só que fantástico, que sensacional. A gente já tem aqui um layout funcionando nessa nossa primeira página. Já tem aqui algumas animações,
já está com uma identidade visual bem bacana aqui, várias seções que você vai conseguir modificar. Então todos esses detalhes aqui, imagens, textos, fontes, as cores, ordens das seções. Se você quiser adicionar outras coisas aqui também, vai ser de uma maneira muito fácil. E eu vou passar aqui um passo a passo, boas práticas aqui para você. Mas antes da gente editar isso aqui, vamos configurar essa página com uma página inicial, que aí a gente vai modificando aqui e já a gente já consegue vendo as alterações no nosso site. E aí sim, eu mostro como que funciona aqui toda essa parte do Elementor, do painel de edição do Elementor, e também o que a gente vai precisar fazer para deixar isso aqui com a cara que você quiser. Vamos voltar lá para o painel do WordPress só para configurar essa página inicial então. Eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito e abrir em uma nova guia, só para a gente não perder esse nosso progresso aqui. E agora que nós temos essa nossa página de início criada, a gente vai vir aqui em configurações e no terceiro item aqui, leitura. Essa primeira opção aqui, ele já está dando sua página inicial exibe. A gente vai selecionar essa segunda opção de uma página estática e vamos configurar aqui a página inicial como a página de início. A gente não vai configurar essa página de post, inclusive a gente recomenda fazer qualquer tipo de blog usando o Elementor Pro, porque você vai ter muito mais flexibilidade, vai deixar um layout muito mais bonito e combinando aqui com a sua identidade de marca que você estiver criando. Mas beleza, selecionamos aqui a página de início, vamos abaixar aqui até o final da tela e clicar em salvar alterações. Prontinho, e a gente pode simplesmente digitar aqui o nosso domínio e ver como que esse nosso site está ficando. Lembrando só que essa barrinha aqui cinza que está aparecendo aqui em cima é porque estamos logados no WordPress. O seu usuário final não vai ver isso aqui. E se você chegou até aqui, fez todo o passo a passo, dá uma olhadinha, entra aí no seu domínio, dá uma olhada nessa página, vê o que você acha. E é claro, também tira um tempinho aí para deixar um like nesse vídeo se você ainda não tiver deixado, se inscrever aí no nosso canal e quem sabe não deixar aí um comentário aí pra gente. Esse aqui já foi um grande primeiro passo. Olha só que massa que está ficando já esse site. Agora a gente só precisa fazer algumas modificações. Vamos lá, vou fechar aqui essas outras abas, vamos voltar aqui para o nosso painel do Elementor, vou clicar aqui nesse íconezinho para a gente ir para a tela inicial dele e vamos ver como que funciona isso aqui. A primeira coisa que você precisa entender é que o Elementor trabalha com seções, colunas e os widgets propriamente ditos. Cada um deles vai ter meio que um nível, cada um deles seria uma layer, cada um deles seria meio que uma camada. Eu vou fazer uma explicação geral para você entender, mas acho que vai ficar mais claro quando a gente entrar numa parte um pouquinho mais prática daqui a pouquinho no tutorial. E aí, conforme a gente for editando aqui algumas dessas seções, inclusive a gente vai criar uma seção totalmente nova para ficar mais fácil de entender as ferramentas, e aí acho que vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Mas continuando, aqui, se a gente passar o mouse aqui em cima, a gente vai ver que tem essa borda azul aqui e nosso cursor do mouse aqui em cima está escrito aqui editar seção. Mas se a gente continuar mexendo aqui o mouse, a gente vai ver que tem agora, dentro dessa seção, tem esse tracejado aqui e apareceu esse íconezinho cinza aqui. Se a gente deixar o nosso cursor do mouse, ou se a gente clicar aqui, vai aparecer com editar coluna. E por fim, tem aqui o nosso logotipo aqui, que é uma imagem, tem esse aqui que vai ser um outro widget, temos textos, botões, ícones, então tem bastante coisa aqui. Mas para você entender a estrutura, primeiro vem as seções, dentro das seções temos colunas, nesse caso aqui a gente tem uma estrutura de coluna dupla, então tem duas colunas, uma do lado da outra, nesse caso aqui a gente tem uma estrutura de coluna simples. E aí se a gente, vamos fazer só aqui um exemplo, se a gente duplicasse essa coluna, nós teríamos 3 colunas, 4 colunas e assim por diante. E aí, dentro das colunas, nós trabalhamos os widgets. O que são os widgets? Então, são todos esses quadradinhos que a gente tem nesse menu aqui lateral do Elementor. Então, se a gente der um scroll, a gente pode ver que tem bastante coisa e esses são apenas da versão gratuita do Elementor. Quando você instala a versão Pro, ele ainda libera outras várias funcionalidades super profissionais, como por exemplo, formulário de contato, slides, timers aí para quem trabalha com marketing digital, quer fazer uma página de vendas, por exemplo, mais persuasiva, umas galerias de imagem mais profissionais, login e senha, enfim, a versão Pro tem muitas outras funcionalidades, mas se a gente der uma olhadinha, a gente pode ver aqui que na versão gratuita, para um primeiro momento, é bem suficiente aqui. Então a gente vai conseguir adicionar ícones de redes sociais, abas, depoimentos, contadores que a gente está usando inclusive nessa página aqui, barra de progresso, lista de ícones, carrossel de imagens, classificação de usuários, Google Maps, espaçamentos e aí, é claro, títulos, textos, botões também, vídeos e imagens. E aí, para a gente adicionar qualquer um desses widgets, é muito simples, basta a gente clicar e arrastar eles aqui para dentro de uma das nossas colunas. Prontinho, adicionamos aqui um elemento de título. Mas a gente pode perceber que não dá para ver nada nele aqui, ele está muito escuro, não está centralizado, então vamos ver como que a gente faz para editar
um widget aqui dentro do Elementor. A gente pode ver que tem 3 abas aqui dentro. Então, estamos aqui em editar o cabeçalho, que foi esse título que a gente adicionou, e estamos na aba de conteúdo. Essa primeira parte é relacionada a tudo que for de conteúdo desse widget. Então, o texto que vai ser utilizado aqui, se fosse uma imagem, qual imagem seria, quais são os links que tem aqui dentro quando o usuário clicar, se tivessem ícones aqui, também seria tratado aqui, alinhamento e todo esse tipo de coisa. Além disso, na segunda aba aqui, nós temos a aba de estilo, que vai ser relacionado a tudo que for configuração visual, digamos assim, desse nosso widget. Então, se a gente quiser trabalhar cores, tipografia, sombras, bordas, vai ser normalmente tudo aqui dentro de estilo. Por exemplo, cor do texto, a gente poderia simplesmente clicar aqui e aí a gente consegue trabalhar qualquer cor que a gente quiser aqui. E aí, inclusive, você pode simplesmente colocar o hexadecimal aqui direto ou ir arrastando aqui, achando a cor que você achar melhor. Claro que para os nossos alunos, a gente sempre recomenda aqui o pessoal fazer uma análise das cores, da identidade visual dessa marca. E aí você não vai fazer isso aqui no Elementor, existem outras plataformas que a gente utiliza para isso. E aí você só copiaria aqui o hexadecimal para essas cores. Mas é claro, estou considerando aqui que você sabe quais cores vão ser utilizadas nesse site. Esse aqui vai ser só um exemplo. Além disso, a gente tem uma extrema versatilidade aqui em questão de tipografia. Então a gente consegue selecionar aqui uma infinidade de famílias de fontes. Então todas as fontes lá do Google Fonts estão sincronizadas aqui. Então a gente pode ver que tem bastante, várias escolhas aqui para você escolher. E além disso, você pode fazer modificações aqui como aumentar ou diminuir o tamanho, o peso da fonte, que vai ser a grossura dela, transformação, se vai ser tudo maiúsculo, se vai ter tudo minúsculo, ou com as iniciais apenas maiúsculas, o estilo dela, decoração, se vai ser sublinhado, vai ter o tracejado, e também a altura de linha e o espaçamento dessa fonte. Então isso aqui com certeza é bastante versátil. Inclusive, já vamos fazer aqui um exemplo prático. Vou excluir aqui esse nosso título e vamos editar esse título daqui que já veio no nosso layout. Eu acho que ele está muito pequenininho aqui. Vamos fazer uma modificação que obviamente já tinha sido pensada. Então vamos fazer aqui uma modificação didática. A gente vai clicar aqui nesse íconezinho da canetinha de editar cabeçalho. A gente vai vir aqui em estilo. E em tipografia, vamos selecionar novamente essa canetinha e a gente consegue aumentar um pouco o tamanho dessa fonte. Eu acho que um 60 vai ficar legal aqui. Pode perceber que já deu um destaque bem maior para esse título aqui. Nesse caso, esse layout que eu disponibilizei seria algo pensado mais ou menos se você fosse fazer um site para um coworking. Mas durante esse tutorial eu vou mostrar como que a gente pode fazer modificações para qualquer outro tipo de empresa. Então ele tem uma pegada aqui mais de cidade, uma coisa mais urbana. Tem aqui umas fotos de prédios, pessoas aqui trabalhando, sorridentes e tal. Mas já a gente vai ver como que com algumas pequenas modificações isso aqui fica do jeito que você quiser. Por exemplo, uma rápida modificação que já faz bastante diferença seria você editar os títulos aqui e os textos dessa página. E aí para isso, como a gente já viu, aqui em conteúdo você consegue mudar aqui facilmente o título. Aqui, por exemplo, você poderia simplesmente mudar coworking para o nicho da empresa que você está criando esse site. Então, se fosse algo relacionado a escritório, bastaria você colocar aqui escritório. Se ficar muito colado aqui um no outro, você já sabe que você pode vir aqui em estilo, tipografia e aumentar aqui a altura da linha para separar um do outro. Então, muito fácil fazer esse tipo de modificação, se é algo bem tranquilo para você. E aí, por último, para a gente finalizar essas abas, tem o terceiro, que vai ser esse de avançado. A gente não costuma usar muito ele, mas só para passar aqui rapidinho com você, a gente vai trabalhar aqui margens e esse tal de padding. E o jeito que eu gosto de diferenciar esses dois, às vezes é um pouquinho complicado, mas a margem vão ser os espaçamentos externos aqui desse seu widget. E o padding vão ser os espaçamentos internos dentro desse widget. Mas não precisa se preocupar com isso agora, vamos seguindo o tutorial e aí mais pra frente na parte mais prática você vai entender isso aqui melhor. Só saiba que nessa aba de avançado vão ter algumas funcionalidades aqui, meio que extras, que não forem relacionadas a conteúdo e estilo. E você vai ver que esse comportamento aqui se repete para tudo que você for editar dentro do Elementor. Então se a gente for editar uma coluna aqui, ele vai ter essa opção de layout em vez de conteúdo e aí também estilo e avançado para você editar margens e espaçamentos. Estilo aqui você vai conseguir definir fundos. E aí você já deve estar se perguntando, ok, mas como é que eu mudo essa imagem aqui de fundo? E aí vai ser legal para mostrar uma outra ferramenta bem interessante, que é a de navegador aqui do Elementor. Tem duas formas de você acessar ela. Primeiro seria vindo aqui nesse nosso menuzinho cinza aqui de baixo, clicar na opção navegador, que é essa segunda, e ele vai abrir aqui esse monte de itenzinho aqui de seção. Aqui está todo o seu site de uma forma mais comprimida, digamos assim. Então a gente tem essa nossa primeira seção, que é essa do menu. Se a gente clicar nesse olhinho, ele vai sumir completamente. E aí temos a nossa segunda seção,
que é justamente essa com a imagem de capa que a gente quer mudar. Então, se a gente clicar aqui em seção, ele vai abrir justamente a parte para a gente editar ela. Algumas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, eu vou só fechar aqui o navegador por enquanto, e para a gente mudar essa imagem aqui de fundo, você já deve estar entendendo a ideia, a gente vai vir aqui em estilo e prontinho, temos aqui uma imagem de fundo. Para a gente mudar ela, basta a gente clicar aqui em escolher imagem e fazer o upload de um arquivo. Imagina que você estivesse fazendo um site para um dentista, por exemplo, ou se sua empresa trabalha com isso. Você precisar de uma foto de capa, e aí você pode baixar isso na internet ou contratar um fotógrafo, talvez, e aí vai vir aqui em selecionar arquivo e escolher a fotinho que você quiser. Clicar aqui em inserir mídia. Prontinho, você já conseguiria ir deixando aqui com outra cara esse seu site. A gente sempre recomenda colocar imagens aqui otimizadas para a web e, é claro, fazer uma boa escolha de imagens que faça sentido aqui para esse contexto. E aí aqui também, na segunda opção, a gente tem sobreposição de fundo. Eu adicionei aqui uma sobreposição de fundo que está com uma opacidade de 50%. Dependendo da sua imagem de fundo, talvez seja interessante aumentar ou diminuir isso aqui para você conseguir dar um destaque maior no seu texto. Mesma coisa, se você quiser mudar essa cor de sobreposição, você poderia colocar branco, fazer o processo inverso, deixar aqui mais claro, e aí você precisaria mudar as cores aqui dos seus títulos e dos seus textos. É claro que esse exemplo aqui não ficou legal, e aí justamente para mostrar uma outra função, que imagina que você fez as suas modificações, você acabou não gostando e quer desfazer, você pode dar Ctrl Z, ou então a gente pode vir aqui no terceiro item desse nosso menuzinho aqui embaixo, que é o histórico de modificações. Se a gente clicar aqui, a gente tem tudo que foi editado desde que a sessão foi iniciada aqui nessa página. Se você atualizar e reiniciar a página, isso aqui é perdido. Então, só lembrando que se você fizer alguma modificação que você acabar não gostando, você tem que desfazer ela antes de atualizar e reiniciar a sua página. Caso você queira fazer teste de sessões ou de layouts, aí tem outras técnicas para você fazer isso. Nesse caso, para a gente voltar aqui à imagem de capa que estava, a gente pode vir aqui na opção embaixo da edição que a gente fez de imagem. Então, se a gente clicar aqui, prontinho, voltou. Se a gente estiver satisfeito com essa modificação, vai clicando aqui em atualizar para não perder o que foi feito. Além disso, tem essa setinha aqui para a gente ir vendo como que está ficando o nosso site de uma forma um pouco melhor. E também, sempre que a gente atualizar esse nosso site, a gente pode clicar nesse olhinho para ver alterações, que ele vai abrir aqui um preview para a gente. E maravilha, acho que agora você já deve estar entendendo um pouquinho melhor como que funciona o painel de edição do Elementor. Acho que a gente pode seguir aqui e fazer algumas modificações durante essa página. A primeira delas que eu acho que você vai querer fazer, além de formatar os textos, é vir aqui e trocar esse logotipo. Para isso, basta clicar nele e selecionar a sua outra imagem. No caso aqui do menu, a gente pode clicar aqui. Eu usei o widget de lista de ícones. E o que você vai precisar fazer aqui é, conforme você for criando outras páginas, você vai precisar ir linkar elas para as páginas que você quiser. Beleza, eu acho que com isso que eu te passei, você já tem uma boa base aqui para editando essa primeira parte aqui do site. Tudo que for relacionado a texto, cores de fundos, botões, links. Eu aconselho demais que você vá mexendo aqui e editando esse tipo de coisa. E que nem eu coloquei uma descrição aqui, tenta deixar parágrafos mais ou menos do mesmo tamanho aqui que eu deixei para não ficar algo muito desconexo. Por exemplo, esse texto aqui, tenta manter breve essa introdução ou essa sua apresentação. Então, eu vejo vários casos quando a gente vai analisar o site dos nossos alunos, o pessoal às vezes deixa um texto muito gigantesco aqui e normalmente, a menos que seja um texto muito bem escrito, realmente que agrega ali muito valor, que a pessoa está precisando muito ler, normalmente a pessoa vai ficar com uma certa preguiça para consumir aquilo. Então, mantenha aqui mais ou menos nas mesmas proporções aqui que eu fiz e vamos para algo um pouquinho mais prático. Eu deixo de dever de casa aí para você ir editando cada uma dessas coisas, mas vamos descer aqui e vamos criar uma nova seção, uma seção de vídeo, porque eu acho que esse layout aqui ficou faltando vídeo, que é uma forma muito fácil de você passar conteúdo, passar informação para o seu cliente. Então acho que vai ser uma sessão que eu vou conseguir mostrar bastante coisa aqui para você e ressaltar a importância aí de ter vídeos e produzir conteúdo. Não sei se vocês sabem, mas eu e o Gabriel a gente começou na verdade nesse mundo de empreendedorismo fazendo criação de vídeos lá no ensino fundamental. Então a gente já tem essa amizade aí de mais ou menos uns 10 anos. E na época a gente não entendia muito bem, mas hoje a gente percebe o quão importante é você produzir conteúdo. E aí, para a gente ressaltar essa importância, vamos criar uma nova seção que vai ter justamente um vídeo rodando. Para isso, a gente vai vir na seção abaixo da que a gente quer criar, clicar nesse maisinho e vamos clicar novamente nesse outro maisinho aqui. A gente vai precisar escolher um tipo de estrutura para essa seção e ela pode ser bem simples. Vamos criar uma estrutura de coluna simples. Então, vai ser somente uma coluna aqui. Além disso, vamos fazer aqui algumas modificações, principalmente aqui em altura. Eu vou clicar aqui em altura mínima.
e vou deixar aqui algo em torno de 600 pixels. Então ela vai ficar desse tamanho aqui por padrão. Acho que está legal. Acho que está bem legal, mas é claro, você poderia variar isso aqui de acordo com o seu estilo de edição. Além disso, vamos clicar aqui em estilo e vamos adicionar uma imagem de fundo para essa nossa seção. Vou clicar aqui em tipo de fundo clássico e vamos adicionar aqui uma nova imagem. Para facilitar esse nosso processo, eu vou adicionar uma imagem que a gente já utilizou nesse site, mas você poderia usar qualquer outra da sua preferência. A minha dica só, se a gente vai trabalhar um vídeo aqui, é que não seja uma imagem muito poluída com muita informação. Então essa aqui vai ficar bem legal, porque é mais ou menos a foto de um céu com um detalhezinho aqui dos prédios ao lado, que combina também com a identidade aqui que a gente está criando para essa página. Além disso, a gente precisa fazer algumas modificações aqui no estilo dessa imagem. Então em posição, a gente pode deixar aqui como inferior centro. Anexo, a gente vai deixar aqui como fixo para dar esse efeito paralaxe aqui, que eu acho que é bem bacana. Em repetir, a gente vai selecionar a opção de não repetir. E por fim, em tamanho, a gente vai deixar em preenchimento completo, que ela vai ficar aqui meio que em full screen nessa nossa parte aqui. E olha só, que bacana, olha como já foi simples e na minha opinião já ficou bem legal. Aqui a gente vai trabalhar um widget de vídeo, mas nada impede de você colocar um título aqui, um formulário de contato, talvez algum botão de call to action para a pessoa solicitar um orçamento com a empresa, ou entrar em contato, agendar uma visita, enfim, fica aí a seu critério o que você quiser trabalhar. Vamos nesse exemplo aqui trabalhar um vídeo, porque eu acho que ele não foi trabalhado ainda durante essa página. Para isso, a gente vai vir aqui em todos os nossos widgets e temos justamente a opção de vídeo aqui, muito fácil, a gente vai clicar e arrastar e jogar aqui dentro da nossa coluna. Ele já vem com um padrão aqui do Elementor e ele claramente está gigantesco aqui dentro dessa seção. A gente vai ter algumas formas de editar isso aqui. Uma delas vai ser a gente usar aqui a opção de avançado, que a gente não trabalhou muito bem ainda. Então vou clicar aqui em avançado e a gente pode simplesmente adicionar um valor de margem aqui para esse nosso vídeo. Se a gente adicionar aqui qualquer valor, você pode perceber que ele replicou esse valor para cada um dos lados aqui. Se a gente quiser ter mais liberdade em relação a isso, a gente pode simplesmente clicar nesse íconezinho aqui de vincular valores e conjunto, e aí a gente consegue editar cada um deles manualmente. Então, por exemplo, a gente poderia deixar 100 na direita e 100 na esquerda, e aí como inferior e superior apenas 50. Esse aqui é um exemplo. A gente pode ver como que está ficando e determinar se ficou bom ou não. Nesse caso, eu ainda acho que a gente poderia adicionar um pouquinho a mais. Então, poderia ser algo como 100 aqui e talvez 150 na direita e 150 na esquerda. Bem melhor, acho que ele já ficou bem interessante. Mas para mostrar uma outra opção aqui para vocês também, vamos deletar aqui direita e esquerda e vir aqui em editar a nossa coluna. Se a gente voltar aqui na opção de layout, a gente pode vir aqui na largura de conteúdo, ele está como boxed, e a gente pode alterar esse valor aqui para um valor que a gente queira. O que ele está fazendo aqui é pegando essa coluna e diminuindo ou aumentando a largura dela. Então, nesse caso desse vídeo, a gente vai deixar aqui em 650, que ele vai ficar um pouquinho mais discreto, ficou acho que num tamanho bem legal. E aí, como que a gente faz para editar esse vídeo daqui? Muito simples, a gente vai vir nesse widget, clicar aqui no botãozinho de edição e aqui em conteúdo, basta a gente selecionar o link do vídeo que a gente quiser. A gente pode, ele aceita tanto o vídeo do YouTube quanto Vimeo, Dailymotion ou auto-hospedado. Auto-hospedado seria no seu próprio servidor, mas eu não recomendo que você faça isso, porque vai acabar pesando bem mais no servidor do seu site. Mesmo usando o SiteGround, que vai segurar isso aqui bem legal, eu ainda recomendo que você utilize ou o YouTube ou o Vimeo aqui, para hospedar seus vídeos, porque eles têm servidores super dedicados para isso, e eu acho que vai passar uma experiência melhor para o seu usuário. Mas se você realmente tiver essa necessidade, você pode clicar aqui em auto hospedado e fazer o upload aqui do seu vídeo, mas nesse caso, vamos continuar aqui com o YouTube, e para a gente mudar isso aqui, a gente só precisa pegar o link desse vídeo. No caso, se for um vídeo institucional do seu cliente, aí você vai precisar que ele faça o upload dele no YouTube e te passe o link desse vídeo. Ele pode estar tanto como público ou então como não listado. Ele só não pode estar como um vídeo privado, que aí somente ele vai ter acesso. Vamos fazer um exemplo aqui só para a gente dar uma olhadinha. E aí, inclusive, você pode pegar aqui o link desse próprio vídeo que você está assistindo, esse nosso tutorial completo. Então, vou colocar aqui, vou simplesmente colar esse nosso link e prontinho, ele já vai carregar aqui esse vídeo, inclusive já com a thumbnail. Se você não quiser essa thumbnail,
porque fica aparecendo aqui o canal, esses botões aqui de compartilhar e tal. Você pode vir aqui na opção do vídeo, em sobreposição de imagem, e adicionar a sua própria imagem de capa aqui, sem problema nenhum. Então você vai escolher uma imagem e simplesmente clicar em inserir mídia. Ele vai substituir pela sua imagem e ele continua com esse botãozinho aqui. E aí ele continua com esse botãozinho aqui do player. Caso você não queira, você pode simplesmente desativar ele, mas eu recomendo que você deixe ele ativado, porque aí a pessoa sabe que é um vídeo. Porque senão pode parecer que é somente uma imagem e não que a pessoa tem que clicar aqui para dar o play. E olha só como que é simples a gente adicionar um vídeo aqui no nosso site. Ainda tem algumas modificações que você pode fazer aqui, como o tempo de início aqui do vídeo ou o tempo final. Se você quer que esse vídeo reproduza automaticamente, se ele vai estar no mudo, se ele vai entrar num modo de repetição. Se o seu usuário tem o controle sobre ele, então consegue dar o play, mexer volume, ver aonde que o vídeo está. E o que eu aconselho é você ativar essa opção aqui de branding modesto, que ele deixa um pouquinho mais discreto aqui os elementos do YouTube. Mas em resumo é isso, muito simples. A gente pode inclusive ver aqui como que está ficando. E olha só que bacana, de uma maneira muito fácil, a gente adicionou uma seção aqui de vídeo nessa nossa página. Então acho que isso complementa bem bacana esse tutorial aqui e esse layout. Fazendo as modificações aí de texto, imagens e cores, você já vai conseguir trazer uma cara bem maneira aí para o seu site. E como eu mostrei aí para você, você consegue criar novas seções. Se você quiser deletar alguma que não faz sentido para você, só clicar no xizinho ou então mudar elas de lugar. Basta você clicar e arrastar elas de posição. Ou então, outra opção também seria usando o navegador aqui do seu site, que nem eu mostrei, bastaria você clicar aqui e arrastar essas seções de lugar de uma maneira muito fácil. E aí acabei fazendo uma bagunça aqui, mas a gente pode facilmente reordenar esses itens. E aí, é claro, não se esqueça de jeito nenhum de clicando aqui em atualizar para não perder as modificações. E é claro, se você configurou lá a sua página inicial, você pode sempre também checar o resultado final desse seu site entrando no seu domínio aqui. Olha só que site bacana que a gente criou. E você já pode inclusive mandar aí para os seus amigos, pedir opiniões externas ou quem sabe já mandar aí para o seu cliente e ir fazendo reuniões de alinhamento que nem a gente sempre faz com os nossos clientes, para ir vendo se eles estão gostando, o que precisa modificar, o que eles estão achando legal e ter certeza que você está fazendo um bom trabalho. Só uma observação, esse layout aqui ele ainda não está responsivo para celular, a gente ainda vai precisar fazer algumas modificações. Para esse tutorial aqui não ficar muito gigantesco, eu separei uma aula bônus de como deixar o seu site responsivo para tablet e celular. Para isso, o link dela tá na descrição desse vídeo, basta você colocar o seu nome e seu e-mail para receber esse conteúdo aqui, que aí eu te ensino boas práticas para a gente fazer essas otimizações para celular e tablet, que são tão importantes hoje em dia. O seu site já deve estar no ar, funcionando aí, e fica aí de dever de casa para você ir fazendo essas modificações restantes. E é isso aí, massa demais que você chegou aqui até o final desse tutorial, você tá de parabéns, e se você seguiu esse passo a passo direitinho que eu te passei, você deve estar com o seu site funcionando. E se você chegou até aqui, não se esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou por algum motivo, que esses tutoriais são muito completos, e eu sei que eles ajudam demais para quem tá começando, então deixa o seu like e também deixa um comentário aí elogiando se você gostou desse tutorial, se ele te ajudou de alguma forma, que é muito importante a gente receber esse tipo de feedback e saber que o trabalho que a gente está fazendo tem ajudado outras pessoas. Além disso, só lembrando também que para tornar esse layout responsivo para celular e tablet, tem uma aula bônus, um 5º módulo aí, o link dele tá na descrição, é só você clicar lá para receber esse material também. E é isso aí, espero demais que você tenha gostado e tenha conseguido fazer o seu primeiro site. Se você quiser se profissionalizar, entender mais a fundo, entender como que você faz um layout desse totalmente do zero, sem precisar de um template, aprendendo realmente a buscar outras referências, dominando de fato o plugin do Elementor, conseguindo trazer soluções personalizadas para cada cliente que você tiver, dá uma olhadinha também nos cursos que a gente tem de criação de sites profissionais. Eu vou deixar o link deles na descrição, caso você tenha interesse. E aí, só para você saber, a gente abre algumas turmas por ano apenas, então você provavelmente vai ter que fazer uma inscrição para ser notificado quando a gente tiver com uma turma aberta, mas tenha certeza que vale muito a pena. E é um investimento que vários dos nossos alunos já pagaram, fechando projetos de site com clientes reais. Além disso, os alunos do nosso curso têm direito a entrar na nossa comunidade exclusiva de alunos, e lá é o espaço que a gente tira dúvidas mais pontuais, dúvidas mais específicas voltados a projeto,
ou funções específicas do Elementor, do WordPress, como ter boas estratégias de monetização no seu site. Esse tipo de coisa a gente responde lá na nossa comunidade. Todos os links estão aqui na descrição, dá uma olhadinha. E quem sabe, bem em breve você não vira um aluno nosso também e começa a ter resultados com os seus projetos. Mas é isso aí, essa aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que seu site tenha ficado sensacional. Como eu falei, deixe os comentários aí embaixo, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Eu sou o Bruno da Escola de Sites e eu te vejo na próxima aula.